Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer juntas essa peça que é o nosso suplá de flor padrão Amorino Atelier. Eu já ensinei essa peça numa live aqui no nosso Instagram, porém muitas pessoas perderam essa live e me pediram para ensinar essa aula gravada num vídeo para ficar aqui salvo para vocês. Então nós vamos fazer juntas o passo a passo dessa peça. Para a produção dessa peça, eu separei 3 cores para nós utilizarmos, que é o nosso rosado, o champanhe e o bege claro. Vou estar utilizando os nossos fios Premium Amorino. Também estou utilizando hoje uma agulha da Prim número 8 e uma tesoura. Então vamos produzir juntas? Então, para a gente começar o nosso suplá de flor, nós vamos fazer o círculo mágico, que eu já ensinei no nosso vídeo para iniciantes. E a gente vai colocar dentro do círculo 7 pontos. Fazendo os 7 pontos, nós vamos fechar o nosso círculo. Pode deixar ele bem fechadinho no centro. E nós vamos fazer um fechamento invisível de carreira, dando a cabecinha para o nosso 8º ponto. Então, a gente botou 7 pontos dentro do círculo mágico e vamos formar o 8º. Então, aqui na primeira correntinha formada, a gente entra de trás para frente e levamos esse elinho lá para trás. Não podemos apertar muito aqui, porque nós vamos utilizar essa parte da frente também. Então, se ficar muito repuxada, pode deformar a peça. Então, no mesmo local onde a gente levou lá para trás esse nosso elinho, nós vamos entrar pela frente e trazer o fio do trabalho, fazendo 2 elinhos. Esse pedacinho aqui do nosso início do círculo mágico, a gente já pode passar aqui entre essa próxima carreira, já para arrematar e deixar ele escondido. Então, a gente vai inserir a agulha nos 2 elinhos, no da frente e no de trás. E vamos fechar o nosso primeiro ponto da segunda carreira. Nessa carreira, nós vamos colocar 2 pontos baixos para cada ponto anterior. Então, aqui a gente já tem um, vamos colocar mais um. E assim por diante nos pontos seguintes. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Aqui a gente está chegando no nosso último ponto. Então, aquela laçada que a gente colocou lá para trás, que eu comentei que a gente não poderia apertar muito, é nela que a gente vai inserir os nossos 2 últimos pontos, fechando 16 pontos nessa carreira. Novamente, nós vamos fechar essa segunda carreira com fechamento invisível. Então, a gente alonga um pouquinho essa laçada e aqui na nossa primeira correntinha formada, lá atrás, a gente leva esse elinho aqui lá para trás. Novamente, sem apertar muito. Agora, nós vamos iniciar uma carreira de ponto alto. Então, para iniciar uma carreira de ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto invisível. Então, esse elinho ele tem que ser um pouquinho mais comprido. Então, pode voltar e soltar um pouquinho mais ele. E a gente leva lá para trás. E agora, a gente entra aqui atrás com a agulha e volta com essa laçada na agulha no mesmo espaço onde a gente levou esse fio lá para trás. Então, entra aqui, traz o fio do trabalho para frente e a gente fica com 2 na agulha. Vou repassar com vocês. Então, a laçada longa tá lá atrás, a gente vai entrar com a agulha de trás para frente e vai voltar no mesmo espaço da frente, puxando o fio do trabalho, ficando com 2 elinhos na agulha. A gente laça e fecha esses 2 elinhos, ó, já simulando o nosso primeiro ponto alto, e fecha com mais uma correntinha aqui, para ficar com a cara de um ponto alto falso, para ficar esse fechamento bem invisível nas próximas carreiras. Nessa carreira, a gente vai continuar colocando 2 pontos em cada ponto anterior. Então, ela vai fechar 32 pontos no final. Então, aqui já tem o primeiro, nós vamos fazer mais um. Percebam que o ponto alto ele fecha em 3 pontos, então aqui na nossa primeira fechada, a gente tem que ficar com a agulha nessa diagonal. Ó, não pode puxar muito trabalho para não formar buracos aqui na peça. Então,
Então, a gente laçou, inseriu a agulha no local do ponto, a gente vai laçar e fechar 2 aqui no meio e a gente vai alongar novamente esse ponto para fechar lá em cima, para não ficar os pontos repuxados. Ó, inseriu, trouxe, alongou um pouquinho até a metadinha, fechou os 2 aqui no meio e sobe para fechar o outro. E assim vai deixar o trabalho muito mais bonito. Então aqui a gente já tá chegando no final da carreira. Aqui vão 2 pontos. E você pode contar para verificar se fechou os 32 pontos. E caso a sua linha esteja muito mais grossa do que essa que eu estou usando, às vezes você não vai conseguir fazer aumentos em todos os pontos. Porém, como esse suplá depende de uma contagem de pontos, o ideal é que você faça com uma linha não muito grossa. Essa aqui que eu estou utilizando, ela tem 3,5 cm de espessura e a gente está trabalhando com uma agulha número 8. Então, ó, 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Então, a gente vai fechar essa carreira com 32 pontos. Então, fechando a carreira, nós vamos fazer novamente uma finalização invisível. E aqui tem que prestar atenção, porque como esse primeiro ponto foi um ponto alto falso que a gente fez, dá a impressão que o nosso fechamento vai ser aqui nessa primeira correntinha. Essa primeira correntinha, ela é a cabecinha do nosso ponto alto. Então, a gente vai fazer esse fechamento invisível aqui, acima do nosso primeiro ponto alto falso. Então, de trás para frente, nós vamos inserir a agulha aqui também na correntinha. E vamos passar esse elinho lá para trás, cuidando novamente para não apertar muito, porque a gente precisa dessa cabecinha desse ponto aqui. E agora a gente vai fazer uma carreira novamente de ponto baixo. Então, aqui no mesmo local onde nós levamos lá para trás, a gente vai inserir e trazer o fio do trabalho para frente, formando os 2 elinhos e fechamos os 2 com o primeiro ponto baixo dessa nossa quarta carreira. E aqui a gente vai fazer apenas um ponto para cada correntinha anterior. É importante deixar bem soltinho essa peça, não fazer apertando, não fazer tensionando o fio, para que ela não fique se fechando. Aqui nós estamos chegando no nosso último ponto. Então, novamente, a gente vai usar aquela laçadinha que a gente levou lá para trás para fechar o último. É importante também a gente sempre ir parando e ajeitando a peça. E aí, a gente tá com ela nessa maneira agora. Então, a gente vai fazer novamente fechamento invisível. A gente sempre vai utilizar o fechamento invisível para o acabamento da peça ficar melhor. E a gente vai iniciar agora uma nova carreira de pontos altos. Então, a gente já tem que deixar essa laçada aqui um pouquinho mais longa e levar lá para trás pela nossa primeira correntinha. E agora, para fazer o ponto alto, a gente vai entrar aqui de trás para frente. Porém, diferente da carreira anterior, onde a gente entrou aqui pela frente no mesmo local, a gente vai entrar agora só no elinho de trás dessa correntinha, para a gente poder deixar essa marcação aqui pela frente no nosso trabalho. Então, a gente vai entrar aqui no meio do elo, ó, aqui, traz para frente deixando 2, laça e fecha os 2 e faz uma corrente para dar a altura do ponto alto. E nessa carreira nós vamos fazer os pontos altos, porém a gente vai estar alternando para começar a formar os trabalhos do nosso suplá. Então aqui a gente vai fazer apenas pontos simples, sem aumentos, e nós vamos fazer 3 pontos altos seguidos, apenas pelo elo de trás, e nós vamos pegar não só no elo,
mas nesse elinho e também aqui atrás, nessa partezinha de trás do ponto, para deixar o trabalho mais firme. Então, nós vamos entrar aqui e aqui, certo? Então, vamos lá. Então, fazendo esses 3 pontos, nós vamos fazer 3 correntinhas e nós vamos pular um ponto aqui na base, uma corrente, e vamos fazer ponto alto na seguinte. Então, dá uma laçada, pula uma e entra aqui na terceira, pegando no elinho da corrente, na partezinha de trás do ponto, e fazendo um ponto alto. Vai ficar dessa maneira. Aqui nós vamos continuar fazendo esse padrão de 3 pontos altos para 3 correntinhas e pula um ponto de base. Sempre fazendo bem soltinho para não emborcar essa peça. Então, 3 correntinhas. Pulamos um ponto e fazemos um ponto alto no seguinte. Então, aqui nós estamos chegando nos 3 últimos pontos dessa carreira. Ó, e é importante fazer bem frouxinho, porque olhem como ele já tá levantando um pouco. Então, tem que ser bem soltinho mesmo essa peça. Então, aqui a gente já fez 2 pontos e vamos pro terceiro. E agora vai as 3 correntinhas e vai sobrar certinho esse ponto entre os 3 pontos que a gente fez. 1, 2, 3. Então, a gente fez 3 correntinhas e a gente precisa conectar agora aqui nesse outro lado. Então, novamente, cuidando para não colocar nessa primeira correntinha aqui, que é a correntinha da altura do ponto alto, e sim nesse espaço aqui, ó. Então, aqui, como nós vamos fazer uma troca de cor, a gente já pode cortar o fio com uma reserva. Puxar aqui tudo pra frente, pra cima. E fazer esse acabamento aqui na correntinha, também de trás pra frente, levando esse fiozinho lá pra trás. E formando esse último elinho aqui manualmente. E aqui dentro dessa última correntinha que a gente fez, levando esse fio lá pra trás, ó, e formando a correntinha certinha. Esse finalzinho aqui, a gente pode enrolar aqui nos elinhos de trás da corrente para esconder já na carreira seguinte, ou você pode costurar lá atrás, arrematar da maneira que você tá mais acostumado. Eu vou enrolar esse pedacinho e vou deixar esse pedaço aqui para dar um pontinho ali atrás depois, porque eu gosto de costurar o suplá, porque é uma peça de bastante manuseio, tem que lavar com mais frequência, então é legal dar um pontinho aqui na parte de trás. Então aqui eu escolhi o nosso tom bege claro para continuar a carreira seguinte. E a gente tem que iniciar fazendo um ponto alto falso e eu faço da seguinte maneira. Eu seguro aqui o fio com essa ponta para mim, já dou uma laçada aqui na agulha fora e insiro no local onde a gente vai fazer o ponto, já com essa laçada na agulha. Então, a gente vai continuar fazendo o ponto no elinho da corrente e na cabecinha aqui de trás. Então, eu já vou inserir ele aqui e aqui. Você pode começar de qualquer ponto, tá? Eu vou começar exatamente em cima de um dos 3 pontos altos que a gente fez anteriormente. Então, trago aqui pra frente já com 2 elinhos, laço e fecho esses 2 e faço mais um. Pode ver que ele fica com uma aparência bem de ponto alto mesmo. Então, aqui nessa carreira, nós vamos fazer da seguinte maneira. 3 pontos altos pelo elinho de trás, em cima desses 3 pontos altos da carreira anterior. Lembrando sempre de fazer bem frouxinho, tá?
E agora, aqui na parte das nossas correntinhas, nós vamos também fazer 3 pontos altos. Porém, a gente vai fazer um envolvendo a correntinha. Aqui, a gente entra nesse espaço e faz o primeiro. O segundo, nós vamos fazer lá embaixo, pegando também naquele ponto que a gente pulou, no elinho da corrente e na partezinha ali de trás da cabecinha para ficar mais firme. Esse ponto, ele precisa ficar bem larguinho para a gente não deixar essa peça afundada. Então, a gente laça, entra lá atrás, estica bastante esse ponto, ó, até aqui em cima. Laça e fecha o primeiro e laça e fecha o segundo. Então, ele fica dessa maneira, um ponto bem alongado. E o terceiro a gente vai fazer aqui do lado, no mesmo local onde a gente fez o outro. Então, fica dessa maneira. 3 pontos aqui na base dos 3 da outra carreira e os outros 3 aqui dentro desse nosso espaço das correntinhas. Então, essa carreira vai ser inteira assim. Então, aqui novamente no nosso espaço das 3 correntes, a gente faz um ponto alto aqui por cima. O segundo a gente pega lá embaixo, alonga ele bem para não deixar esse aqui amassado. E o terceiro aqui do lado. E assim já vai formando o desenho da nossa peça. Aqui eu tô naquela parte onde a gente fez o fechamento da carreira anterior. Então, ó, a correntinha não tá bem certinha, mas a gente vai esconder ela já aqui com o primeiro ponto. O nosso segundo ponto vai ser aqui naquele fechamento, ó. Então, como a gente tá pulando esse elinho da frente, a gente vai pegar só num pedacinho de fio aqui atrás, ó. Pode pescar um aqui e o outro ali atrás, ó, pra ficar bem firme esse ponto também. Estica ele e fecha. E o terceiro aqui do lado, também cobrindo a nossa correntinha. Ó, esse aqui ficou aparecendo um pouquinho, mas é só a gente ajeitar com a mão. Vou refazer esse ponto. Então, aqui a gente já tá chegando nos nossos 3 últimos pontos. Então, fechamos os 3 pontos dentro da corrente e os 3 aqui que a gente tinha iniciado. E aqui a gente vai fazer um fechamento invisível, então alongando esse elinho. Nossa próxima carreira vai ser inteira em ponto baixo, então não precisa alongar muito esse elo. E aqui, cuidando para não fazer nessa primeira correntinha, que é a altura do nosso ponto alto falso, então aqui nessa segunda. Vamos ali para trás, sem puxar muito, deixando um aqui do ladinho do outro. E aqui a gente vai entrar no mesmo local onde a gente levou esse elinho lá para trás, para iniciar a nossa carreira de ponto baixo. Então, faz os 2 elinhos, engata um no outro, laça e fecha. Então, aqui novamente vai ser uma carreira de ponto baixo e também tem que fazer bem frouxinha, porque a nossa peça está crescendo, para ela não emborcar. Aqui vai ser um ponto baixo para cada correntinha anterior. Então, a gente está chegando aqui nos nossos últimos pontos. Então, nosso último ponto baixo dessa carreira. E observem que os pontos têm que ser bem frouxinho mesmo, fica até com um buraquinho espaçado entre eles, ó, para a peça não ficar entrando. Então, aqui a gente vai cortar o nosso fio já, porque a gente vai novamente trocar de cor. Então, só deixar um espacinho para a gente poder fazer o fechamento aqui, trazendo tudo para cima. E fazendo o nosso último elinho de forma manual aqui na nossa primeira correntinha. E aqui, pela última correntinha que a gente fez, trazemos esse fio lá para trás
dando o mesmo acabamento e podendo enrolar esse restinho aqui nas correntinhas de trás, nos elinhos de trás da correntinha. Então eu escolhi aqui o nosso fio na cor champanhe pra gente fazer o acabamento do nosso suplá e resolvi dar uma dica pra vocês que eu peguei no Insta da Kelly, dos Cestos Perfeitos, pra gente poder usar o rolo sem precisar ficar tirando no meio do nosso trabalho. Então esse nosso rolinho aqui, ele tem um espacinho no meio que facilmente você consegue inserir pode ser uma agulha, um pedacinho de madeira que você tenha, ó, então ele já saiu aqui do outro lado e você pode apoiar essa peça num cestinho qualquer que você tenha em casa, dessa maneira. E aí você pode só trabalhar puxando o seu rolinho assim. Olha que maravilha, gente. Não é uma super facilidade, eu amei essa dica e tô aproveitando aqui na gravação dos vídeos pra vocês e também quando eu tô crochetando em casa. Então aqui pra gente fazer a nossa última carreira, nós podemos começar também de qualquer ponto da peça a fazer os pontos. Então a gente pode começar fazendo o ponto baixo. Aqui foi onde eu finalizei a última carreira, então eu vou começar um pouquinho antes já para cobrir ali onde a gente fez a finalização. Então a gente vai começar fazendo ponto baixo. Então, só inserir a agulha no espaço onde você vai iniciar, trazer o fio para frente e fechar o primeiro ponto. Esse pedacinho de fio aqui, como nas outras vezes, a gente pode enrolar aqui pelos elinhos de trás já da nossa peça. Cuidando para não encontrar com esse, ó, para não ficar um por cima do outro. Então aqui a gente pode iniciar fazendo um ponto baixo e o seguinte, a gente vai fazer um ponto médio alto. Então a gente dá uma laçada na agulha, entra no espaço do ponto, traz pra frente e laça e fecha os 3 de uma vez só. Então fica um ponto médio alto e no espaço seguinte nós vamos fazer 3 pontos altos juntos. Ó, feitos 3 pontos altos juntos, nós vamos fazer mais um médio alto e 2 baixos. Então, aqui no espaço seguinte, o ponto médio alto. E um ponto baixo. Então, esse vai ser o nosso padrãozinho de borda. Então, para iniciar o padrão seguinte, a gente faz mais um ponto baixo. Um ponto médio alto. E 3 pontos altos juntos. O ponto médio alto e o ponto baixo para finalizar. Então, a gente vai seguir nesse padrão pela borda inteira da nossa peça. Então, aqui a gente está chegando no final já da nossa carreira. E aqui vocês vão perceber que não vai dar para fazer mais uma bordinha. Então, aqui nesse espaço, o que eu faço? Eu finalizei aqui essa bordinha com um ponto baixo e a gente faria mais um ponto baixo, né, para iniciar a nova bordinha. Então, aqui a gente vai acabar ficando com 2 pontos baixos a mais e é nesse espaço onde eu aplico a nossa etiqueta. Então, aqui a gente vai fazer mais um ponto baixo e o último para finalizar. Então, em vez de 2, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5 pontos um do lado do outro. Então aqui a gente alonga um pouquinho para cortar e fazer o fechamento dessa carreira. E vocês vão ver que fica super disfarçado esse pedacinho a mais sem a bordinha.
Então aqui a gente vai fazer o fechamento nessa correntinha, em cima do nosso primeiro ponto baixo aqui. Levando esse elinho lá pra trás. Entrando aqui no último, só no elinho de trás e levando esse fio lá pra trás novamente. Esse aqui eu não enrosco, porque a gente não vai ter um acabamento aqui na nossa borda. Então a gente pode passar aqui atrás, dentro dessa cabecinha ali de trás do ponto. Pra depois dar um nozinho, costurar, né? E aqui, exatamente nessa parte onde fica esses 4 pontos baixos juntos, a gente pode fazer a aplicação da nossa tag com a sua logo, né? Que dá esse acabamento e fica super delicado. Então a nossa peça ficou assim, já com a tag aplicada, lembrando de fazer ela sempre bem soltinha para dar esse acabamento e ela ficar retinha e não levantar as pontas. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo através das nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Até mais!